Salve, salve galera! Mais uma videoaula aqui para vocês para resolver as atividades do PET, né, de Minas Gerais. Dessa vez nós temos aqui segundo ano do ensino médio, volume 3, Filosofia, semana 3. A semana 3 vai tratar do empirismo. O empirismo está dentro do ramo filosófico, da área filosófica da epistemologia. Que a epistemologia ela se preocupa principalmente se é possível conhecer, o que é possível conhecer e como se pode conhecer algo, alguma coisa, algum fenômeno, etc. Então, vamos lá começar aqui a nossa resolução de atividades. A atividade 1, ela foi tirada desse livro aqui, do Melani, que é um livro didático, né, para o ensino médio e tudo. Aí tem uma questão lá que é assim, que ela foi colocada no PET, mas foi tirada desse livro. A citação é do John Locke. O entendimento não tem, ao que me parece, a mais vaga noção de ideias que não receba de uma destas fontes, objetos externos, que oferecem à mente ideias de qualidades sensíveis, cada uma delas diferentes percepções produzidas em nós, e a mente, que oferece ao entendimento ideias de suas próprias operações. Aí, quando tem esse colchete com 3 pontinhos, é que tem algum trecho ali no meio que eles preferiram não colocar aqui na citação, mas é uma supressão de texto. Tem algum texto ali que ele foi omitido. E aí continua. Não há em nossa mente nada que não entre por uma dessas duas vias. Que cada um examine seus próprios pensamentos, vasculhe todo o seu entendimento e me diga se as ideias originais que ali encontra são mais que objetos dos sentidos ou que operações da mente tomadas como objetos de reflexão. Basicamente, ele está falando que o que a gente conhece, como a gente conhece, depende daquilo que a gente aprende pelos sentidos, olfato, paladar, audição, visão e tato. Então, por algum desses sentidos, a gente conhece, a gente tem contato com o mundo, com os objetos de conhecimento. Ou então, as operações da própria mente, as operações para lidar com o entendimento, para imaginar, todas essas questões que não exatamente estão ligadas com uma percepção direta de um objeto. Por exemplo, um sentimento, angústia, felicidade. Essas são operações da mente, essas são fenômenos mentais. E aí, claro, isso pode ser desencadeado pelo contato com algum objeto, com alguma experiência, alguma coisa também que influencia os nossos sentidos. A primeira questão, então. De acordo com o texto, quais são as fontes de nossas ideias? De acordo com o Locke ali, basicamente duas. Ou é percepção de algo por meio dos sentidos sensoriais, que são 5 que eu citei, ou então a própria mente operando, a própria mente lidando com aquilo que se percebeu e extrapolando aquilo, indo além daquilo. Aí eu trouxe aqui também a resposta oficial do livro, que vocês não devem colocar isso, né, na resposta de vocês, é só para ficar registrado aqui qual que é a resposta oficial do livro. Mas aí vocês escrevam com suas palavras, o espaço para responder é pequeno lá na apostila, né? É curto. Então, basicamente, ou é as fontes, ou é a fonte do objeto que é percebido pelo sentido sensorial, por algum dos sentidos sensoriais, ou então a própria mente operando, tentando lidar com aquilo, tentando criar, processar, a própria mente interagindo com o mundo, a própria mente se percebendo. Isso tudo faz parte também da noção de Locke, né? Locke fala que as fontes são essas, que então isso aqui ele está falando isso porque
ele quer descartar que a gente tem conhecimentos inatos. Inatos são os conhecimentos que vêm com a gente desde a nascença. A gente nasce sabendo. Então, para Locke isso não existe. Para Locke isso é um absurdo, falar que a gente nasce sabendo algo. A segunda questão, podemos dizer que o autor defende o posicionamento de qual corrente do pensamento? Justifique. A corrente do pensamento é o que a gente está tratando dessa semana, é o empirismo. Então, ele defende o empirismo. O que isso quer dizer? O que isso significa? Isso significa que ele defende que para conhecer, para aprender, a gente precisa necessariamente de um contato empírico com o mundo, de um contato empírico com as coisas externas e até os fenômenos internos também, nossos sentimentos, as coisas que são interiores, a gente precisa de ter um contato empírico. Um exemplo, não dá para saber o que é o amor sem ter sentido o amor antes. A gente precisa sentir antes para aí então ter a chance de conhecer. A gente precisa ver algo para de fato conhecer algo. Não tem como conhecer coisas sem ter contato com coisas. A gente pode ouvir falar, eu ouvi falar de uma baleia, mas eu nunca vi uma baleia. Certo, mas você pode ter visto uma fotografia, você pode ter visto um vídeo, você pode ter visto... Ou então, ouvido alguém te contar o que é uma baleia. Então, a partir disso, você começa a imaginar o que é uma baleia. Mas, para conhecer mesmo, de verdade, só tendo contato com a baleia, vendo a baleia de perto, aí sim. E mesmo assim, mesmo quando a gente ouve falar de uma baleia, por exemplo, a pessoa descreve as características dela, que é um mamífero muito grande, que vive no mar, a gente não consegue pensar tudo isso sem antes ter outros conhecimentos, outras empirias. Então, o mamífero, a gente sabe o que é um mamífero, nós somos mamíferos, então a gente começa a imaginar, tá, certo, então quando é jovem mama, legal, já é uma coisa que a gente já sabe. E assim vão sendo construídos o conhecimento. É a partir das empirias, das primeiras, vão surgindo as novas e tudo isso vai se organizando, vai se arranjando. Então, para resumir aqui, para responder de forma mais direta, o posicionamento é o empirismo, porque para a gente conhecer, a gente depende da empiria, do contato empírico, ou seja, um contato sensorial com as coisas, o contato vivido com as coisas. Para conhecer emoções, por exemplo, sentimentos, a gente precisa sentir antes esses sentimentos. E eu vou deixar aqui também a resposta oficial do livro do Melani, tá aqui, vocês não vão copiar isso aqui, por favor. Vocês leiam aí e escrevam com as palavras de vocês, a partir do que eu expliquei também, vocês formulem a resposta de vocês. E o bacana do empirismo é que a gente não nasce sabendo as coisas. Para Locke, nós somos uma tábula rasa, é o termo que ele usava. Nós somos um papel em branco. Tá lá, pode ser escrito um monte de coisa, a gente pode aprender um montão de informações e de conhecimentos, sabedorias, etc. Só que a gente não nasce com nada disso, a gente aprende tudo à medida que vive, à medida que experimenta, à medida que sente. Agora, a atividade 2 foi tirada do vestibular da Unicamp de 2014. Tem aqui um trechinho do Gerd Alberto Bornheim, acredito que é a pronúncia. A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Nesse comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico da própria filosofia. Então percebam aqui a importância da palavra dúvida, da supressão de opinião, da supressão do conhecimento prévio, ou seja, questionar um conhecimento prévio, opa, pera lá, isso aqui que eu acho que eu sei, talvez isso não é sólido, talvez isso não é seguro.
Então vamos pensar, vamos com calma. E a dúvida metódica, espírito crítico, esses são termos chaves aqui, termos importantes. Certo, a partir disso, é correto afirmar que, o item A, o espírito crítico é uma característica da filosofia, até aqui, joia, certíssimo. Aí continua, e surge quando opiniões e verdades são coincidentes. Incorreto. Não é isso, opiniões e verdades são coisas muito diferentes. Item B, a dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico moderno. Justíssimo. Então a alternativa é a B. Tá correto isso aqui. Essa questão aqui, para falar um pouquinho dessa questão, ela tá falando mais do pensamento moderno de forma geral. O empirismo, né, a corrente filosófica do empirismo, está inserida dentro da filosofia moderna. Agora, por que nós vamos descartar o item C? A filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conhecimentos equivalentes. Absurdo. Opinião é uma coisa, conhecimento é outra e verdade é outra ainda. Opinião, ela é baseada mais num achismo. Aquilo que eu penso que é, aquilo que eu acho que é, sem muito rigor, sem muita preocupação de encontrar a verdade de fato. O conhecimento já é uma coisa que a gente tem agora nesse momento, a gente entende agora, mas a gente está buscando a verdade. Conhecimento a gente pode chamar, por exemplo, a investigação científica. A investigação científica tem esse caráter de conhecimento. Não necessariamente é a verdade, não necessariamente chegou na verdade pronta e dada, só que está na busca. É aquilo que a gente está estudando, pensando, refletindo para chegar na verdade. E a verdade, sim, a verdade é uma coisa que ela é aquilo e pronto, e não interessa o que as pessoas pensam ou acham diferente daquilo, a verdade é a verdade, independente das opiniões. Então, aí o item C está errado porque não é equivalente, as coisas são todas diferentes. Item D, a dúvida é necessária para o pensamento filosófico. Até aqui, certíssimo, realmente é fundamental. Filosofia sem dúvida, sem questionamento, é impossível. Aí continua. Por ser espontânea e dispensar o rigor metodológico. Errado. Não necessariamente a dúvida é espontânea, a dúvida ela pode ser refletida, ela pode ser pensada com cuidado e com bastante profundidade, então ela não necessariamente é espontânea, ela pode ser, mas não necessariamente. E dispensar o rigor metodológico? Não. É importante ter rigor, é importante ser rigoroso com a dúvida, questionar com seriedade, com firmeza e questionar as coisas à medida que elas vão surgindo e vão sendo encontradas, questionar elas, importantíssimo. Então, item D descarta. E o item E, o senso comum determina o caminho para o encontro da verdade. Absurdo, o senso comum erra muitíssimo, são raras as vezes em que ele acerta. Atividade 3, que não tem a ver com empirismo, não sei por que essa questão está aqui nessa semana, sei lá, tá aí, vamos lá. O filósofo René Descartes pertenceu à corrente de pensamento filosófica denominada racionalismo. Ele é um racionalista porque ele acredita que o conhecimento ele só é possível na percepção racional, na percepção meio que matemática, uma visão matemática do que é o mundo, do que é a verdade, e é tudo por meio da razão. Para ele, a empiria, o empirismo, ele é problemático, porque, segundo Descartes, os sentidos nos enganam. Às vezes, a gente olha a rua está muito quente, e aí vê tremulando. Quando está muito quente, um calor muito intenso, aí o asfalto parece que está tremendo. Então o Descartes já ficava preocupado, já descartava os sentidos. Falava, opa, os sentidos me enganam, não posso confiar 100% nos sentidos. Os sentidos são perigosos para que eu consiga atingir a verdade. Então, a ideia do Descartes era que tinha que ser por meio da razão. Só a razão poderia encontrar o conhecimento, só a razão poderia atingir o conhecimento verdadeiro e sólido. Essa era a visão do Descartes. Liberalismo também
Não é o caso, são vários outros filósofos que tratam do liberalismo, o mais famoso é Adam Smith, por exemplo, e não tem a ver aqui com Descartes. Existencialismo é uma corrente mais posterior, mais à frente, que vem lá com Sartre, é o principal exemplo. E materialismo também não é a ideia do Descartes. Descartes não tinha essa visão materialista, que é acreditar que a realidade toda que existe é apenas essa material física. Isso não é um raciocínio de Descartes. Certíssimo. Então, como sempre, recomendando aqui os dicionários, né? Importantíssimos, fundamentais para a gente aprender mais sobre a nossa língua, aprender mais como escrever corretamente as palavras. Recomendo muitíssimo um dicionário brasileiro, que é o Michaelis, e o dicionário português de Portugal, Infopédia lá da Porta Editora. Ótimos dicionários, sempre consulto para saber se eu estou escrevendo corretamente uma palavra. Recomendo muitíssimo. Dicionário de conceitos filosóficos. Para quem tem muita curiosidade, para quem se interessa muito por filosofia, procurem. Dá para achar na internet o PDF, para quem quiser, para quem tiver interesse, do Abagnano. Excelente, excelente. Às vezes, para quem está começando agora a entrar na filosofia, vai ter um pouquinho de dificuldade, porque tem uma amarração muito curiosa entre os assuntos, entre os autores, os pensadores, mas o Abagnano ele escreve de uma forma muito boa, muito didática, e quem tiver interesse, né, bastante interesse por filosofia, recomendo esse dicionário, excelente também. Os programas usados aqui na criação desta videoaula foram Sistema operacional Linux Ubuntu, o pacote de escritório é o LibreOffice e a ferramenta aqui para gravar a tela, gravar a webcam, gravar meu áudio, tudo, é o OBS Studio. 3 ferramentas que elas são de código livre, código aberto. É isso aí. Muitíssimo obrigado. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com a resolução dos exercícios. Escrevam com as suas próprias palavras, não copiem, não escrevam exatamente igual eu coloquei ali do livro, não façam isso. Escrevam da forma que vocês entenderam. Inclusive o professor e a professora de vocês vão gostar mais que seja assim, que vocês sejam espontâneos, naturais e honestos com aquilo que vocês entenderam ou não. Assim é muito melhor para a gente construir o conhecimento. Obrigado demais, cuidem-se, coloquem máscara, mesmo depois que vacinar, pode demorar muito, a gente vai precisar usar máscara por um bom tempo. Então, usem máscara para sair de casa e se cuidem. Saúde para todo mundo, tamo junto e vamos nessa.